Aula 2, semana 2, quinzena 2, unidade 1, segundo ano. Estudo de vocabulário e interpretação de texto. Caderno de aprendizagem do segundo ano, trilha 1, página 567. Fazer a leitura do texto da página 5. Prestar atenção nas palavras típicas encontradas neste gênero textual. Fábula 2, The Lion and the Mouse, o leão e o rato. Atividade: leia o texto da página 5 do caderno de aprendizagem trilha 1 e responda as questões das páginas 6 e 7, após ter lido a fábula 2 em inglês. Então, nós temos aqui Fable 2, fábula 2, The Lion and the Mouse, o leão e o rato. Vamos por parte. A primeira frase, qual é a palavra mais difícil aqui? Apenas sleep, adormecido. Was, estava adormecido. Então, a lion was asleep in the sun one day. Um leão estava adormecido no sol, um dia. A little mouse came out to play. Aqui, qual é a palavrinha mais difícil? Came out, que significa sair, saiu, que came está no passado. Então, um pequeno rato ou um ratinho saiu para brincar. The little mouse ran up the lion's neck and slid down his back. Nessa segunda frase, quais são as palavras mais difíceis? Ran up significa subir. Slid down significa deslizar. Lion's neck é o caso genitivo. Neck é pescoço, lion é leão, mas esse apóstrofe com S significa do, né? O pescoço do leão. Então, como é que vai ficar a frase? O ratinho subiu no pescoço do leão e deslizou em suas costas, ou nas costas dele. The lion cat ran with a great big smack. Nessa outra frase, quais as palavras mais difíceis? Smack, que é tapa, e cat, pegar, pegou. Então, o leão pegou ele, ou pegou-o, com um grande tapa. I'm going to eat you, the lion roared. Aqui nós temos o futuro com going to. Então, isso aqui significa um futuro, algo que vai acontecer. Eat é o verbo comer, roar é o verbo rugir. Então, rugiu, está terminado no passado. Como é que vai ficar? Eu vou comer você. O leão rugiu. His mouth open wide. Mouth não é boca? Então, a boca dele bem aberta, né? Se wide é aberta, largamente aberta. Então, falar bem aberta está correto. No, please don't. Não, por favor, não. The little mouse cried. O ratinho chorou ou gritou, né? Be kind to me, and one day I'll help you. O be no verbo ser, aqui está no imperativo, porque não tem nenhum pronome. Seja gentil comigo. E um dia, help, né, ajudar, esse LL, né, o futuro, o will, que indica futuro, eu ajudarei você. Seja gentil comigo e um dia eu ajudarei você. I'm a lion, eu sou um leão. You're a mouse, você é um rato. What can you do? O que você pode fazer? The lion laughed very hard and the mouse ran away. Nessa próxima frase, a palavra mais difícil que tem aqui é run away. Fugiu e laugh, riu, deu uma risada, né? Esse very hard, se fosse traduzir ao pé da letra, seria muito difícil. Mas aqui nós vamos traduzir diferente, ó. The lion laughed. O leão riu com vontade. Esse muito difícil quer dizer que ele riu com muita vontade mesmo, entendeu? O leão riu com vontade. And the mouse ran away. E o rato fugiu. But the mouse was out walking the very next day.
mas o rato estava fora, caminhando no dia seguinte. Você não vai traduzir no muito próximo dia. Aí se very quer dizer logo, logo próximo. A gente não fala assim no português. Então, no dia seguinte. He heard a big roar and squeaked when he saw the king of the jungle tied to a tree. Heard é o verbo ouvir, está no passado. Ele ouviu um grande rugido e guinchou quando ele viu o rei de Mazá, né, da selva amarrado a uma árvore. But the mouse had a plan to set him free. Mas o rato tinha um plano para deixar ele livre, como é que fala? Para libertá-lo, não é isso? Mas o rato tinha um plano para libertá-lo, para libertar ele, né? The mouse worked quickly and shoo through the rope. O rato trabalhou rapidamente e mastigou através da corda, não, e mastigou a corda. The lion said, o leão disse, Oh, little mouse, I had no hope. Oh, ratinho, para aqui. Você vai traduzir eu tinha nenhuma esperança? Como é que a gente fala no português? No português a gente coloca outro não aqui. Eu não tinha nenhuma esperança. You were right. Você estava certo, little mouse. Ratinho. Thank you. Obrigada. I'm free. Eu estou livre. You're the best friend there ever could be. Você é o melhor amigo que poderia haver. There be, né? Que é o verbo haver. Que poderia haver. E então chegamos às perguntas. Todas as perguntas já estão traduzidas. Mas repare só, é bom vocês sempre compararem o inglês com o português para ir adquirindo mais vocabulário, entendendo mais o inglês. Então vamos para a primeira pergunta. Fábula 2. Read the first part of the story. Can you predict how it will end? Leia a primeira parte da história. Você pode prever como isso terminará? Você consegue prever, antecipar como isso terminará? Ou seja, qual será o final dela, o final da história? Então, of the Edda, né? Sim, você consegue prever o final da história? Faça de conta que você não leu o resto da história. Se você lê só o início, como é que você imaginaria o final? Será que você imaginaria o final como foi? Será que você não imaginaria um final pior? Que final você imaginaria se você tivesse lido só a primeira parte dessa história aqui, dessa Fábula 2? What human behaviors can be perceived in the fable? Que comportamentos humanos podem ser percebidos na fábula? Que comportamentos humanos podem ser percebidos na fábula? Vocês sabem que fábulas, os personagens são animais, mas esses animais estão representando pessoas humanas. Então, nós temos ali um leão e um rato. Que tipo de comportamentos, atitudes você vê no leão e que tipo de comportamentos você vê no rato? Liste ali as atitudes que ambos tiveram, os dois personagens. C. Usually, this type of narrative explicitly or implicitly presents a moral lesson. Geralmente, este tipo de narrativa apresenta implicitamente ou explicitamente ou implicitamente uma lição de moral. Repare que é o contrário, uma lição de moral. What is the lessons brought in this fable? Qual é a lição ou qual é as lições trazidas, brought, né? Brought é o participo passado. Trazidas nesta fábula. Quais são as lições trazidas nesta fábula? Então, geralmente, este tipo de narrativa apresenta explicitamente ou implicitamente uma lição de moral. Qual a lição ou lições trazidas nesta fábula? Quais foram as lições? Você vê o início de um jeito, você chega no final de outro jeito. Qual é a mensagem que essa fábula quer passar? Qual o sentido? A mensagem está bem clara quando chega no final, né? Uma atitude levando a outra atitude,
Qual é a lição que você percebe nessa fábula? Qual a mensagem? E as outras duas perguntas é: There is power in the relationship or subordination between the animals. Which one? Há poder no relacionamento ou subordinação entre os animais. Quais? Repare, se há poder, é no sentido, traduzindo para o português, é como está dizendo aqui. Há uma relação de poder ou subordinação entre os animais. Qual? Esse which one vai ser qual? Justify your answer. Justifique sua resposta. Então, existe uma relação de poder? Existe poder nessa relação ou subordinação? É no sentido de dominação, um dominando o outro, um escravizando o outro. Existe em algum momento isso acontecendo? Ou não? Veja aí na história. Can you identify the similarities between both fables? Você pode identificar as similaridades, ou seja, os elementos parecidos entre ambas as fábulas, entre as duas fábulas? Which one? Quais? Aqui está falando da fábula anterior, lembra do exercício da semana passada, que era a formiga e o gafanhoto, né? Que tem a versão no português, que é a formiga e a cigarra. Como é que terminou a história que estava lá? Terminou bem? Terminou mal? Houve egoísmo? Houve altruísmo? O que foi? E nessa aqui do leão e do rato, você sabe que egoísmo é o contrário de altruísmo. Egoísmo é quando você se importa com a necessidade do outro, então você ajuda. E, aliás, egoísmo é quando você não se importa com a necessidade do outro. Já altruísmo é o contrário, você se importa com a necessidade do outro. Por exemplo, a primeira fábula lá da formiga e do gafanhoto, ou da formiga e da cigarra. Houve altruísmo ou egoísmo quando você chegou ao final da fábula? E aqui, ao final da fábula, você viu egoísmo ou altruísmo? Essa é uma das diferenças ou similaridades. Então, tem coisas parecidas e coisas diferentes. Então, veja lá, o que tem de parecido e o que tem de diferente. Então, essa é a última pergunta. E essa é a atividade 2. Aliás, tem alguma coisinha aqui. No português, tem uma versão que não mudou muito, que é de Jean Lafontaine, né? Tem alguma coisa diferente. Fábula 2, Fábula 1 e o Rato. Certo dia estava um leão a dormir a cesta quando o ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me, desta vez eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu na armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam, e foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Se o exercício estivesse perguntando para comparar essa fábula com essa versão, vocês veriam que tinha alguma diferença aqui no final. Mas a pergunta dessa fábula, das similaridades, é com essa fábula aqui anterior da semana passada. Não confundir que é essa, porque o próprio exercício diz para ver uma versão anterior da fábula, e por isso que a gente